Olá, pessoal. Tudo bem? Sou professor de filosofia, Rafael. E mais uma aula aqui pela Edubuntu, Educação Popular, do Polo Quilombo, Guarani. Dando sequência aos nossos módulos. Então, vamos entrar aqui no módulo 5º, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui só para a gente manter aquele esquema de que estamos acompanhando aí o cronograma. Então, aqui a gente está no módulo 5º, né? Que é a filosofia, ciência e arte. Lembrando que já passamos pelos outros módulos, né? Módulo 1, 2, 3, 4 e agora o 5º. E a gente vai intercalando filosofia e sociologia. Então, hoje nós voltamos à filosofia. Lembrando, agora aqui, novamente compartilhando os slides que eu vou estar apresentando para vocês hoje. O que acontece? Nós não esqueci o que eu ia falar. Tá. Hoje o módulo está intitulado como filosofia, ciência, né? Filosofia da ciência e arte. Eu procurei, dentro daquilo que eu olhei para o sistema, eu achei mais interessante a gente fazer um pouco diferente. Então a gente vai abarcar primeiro filosofia e ciência, e depois eu vou fazer um pouco da filosofia da arte, que aí eu consigo trazer mais autores para contemplar essa temática que é tão importante. Então basicamente é isso. Eu vou deixar os slides um pouco assim mais curtos, mas dá para vocês conseguirem ver aí a temática, porque quando eu coloco ele em tela cheia, e aí eu vou passando, por algum motivo, ele fica só na primeira imagem. Então, de repente, é um pouco da minha ignorância tecnológica aqui, mas eu vou estar mostrando eles dessa forma, tá bom? Então, vamos lá. Então, o nosso tema é filosofia e ciência. Tá? Esse tema será apresentado em 2 aulas. Tá? Então, a primeira aula é essa introdução, esse início, e depois o complemento. Tá? Vamos lá, então. Quando a gente vai falar de filosofia e ciência, a gente pode fazer algumas perguntas, que é o que a gente vai se propor a responder aqui nesse tema. O que é filosofia? O que é ciência? Quais as suas relações? Tá? Então, essas perguntas vão procurar ser respondidas nessas apresentações durante essa exposição. Ok? Então, num primeiro momento, a gente poderia colocar aqui o que vem em nossas mentes, né? Ao falar em filosofia. É o que diz... Não, e o que dizer, na verdade, né, dos filósofos e da famosa frase de Sócrates, só sei que nada sei. Quando a gente estudou um pouco a introdução à filosofia, eu acho que eu toquei um pouco nessa expressão, nessa locução socrática, que acaba sendo uma marca da filosofia, tá? Esse não saber nada, e ao mesmo tempo esse saber ou investigar tudo, é um posicionamento da filosofia, dessa inconstância de você afirmar verdades absolutas, e ao mesmo tempo você perceber que quanto mais você estuda, você se aprofunda nas temáticas, mais você percebe o quanto ainda a gente não conhece, a gente não domina, a gente não manipula. Então, o saber deve levar necessariamente à humildade, ao reconhecimento de que nós não somos os donos das verdades, porque existem várias verdades e não uma única verdade, a gente poderia colocar inclusive dessa forma. Agora, vamos pensar um pouco em relação às ciências, né?
falar de ciências, falar da ciência, e falar também de repente, citar, comentar grandes cientistas, grandes pensadores que, de alguma maneira, nos ajudam a pensar esse tema tão importante. Então, vamos dar prosseguimento aí. Então, aqui a gente vai ter uma primeira definição do que seria ciência. E aí eu vou desdobrar um pouco com vocês essa definição. Então, é um conjunto de conhecimentos racionais, certos ou prováveis, obtidos metodicamente, sistematizados e verificáveis, que fazem referência a objetos de uma mesma natureza. Porém, um conhecimento científico de hoje pode se tornar obsoleto e ultrapassado amanhã. Então, vamos primeiro entender bem essa definição. Tá? Então, a ciência ela se propõe ser um conhecimento, tá? Mas não é qualquer conhecimento. A gente estudou em etapas anteriores que a gente tem, por exemplo, conhecimento filosófico, conhecimento religioso, o conhecimento artístico, que a gente também vai estudar, tá? E todos eles também têm ali uma parcela de racionalidade, de intelectualidade. Eles têm também uma parcela de questões mais ligadas ao senso comum, à opinião, às tradições e assim por diante. Mas quando se fala de conhecimento científico, estamos falando de algo que não pode escapar, não pode estar aquém do crivo da razão. Então, é necessariamente um conjunto de conhecimento racional. A ciência não pode sair dessa seara da racionalidade. Tá? E esses conhecimentos, eles são obtidos metodicamente. Ou seja, a ciência ela vai ter um método bem definido, bem estruturado, ela vai ter um caminho para realizar as suas descobertas, as suas pesquisas, as suas investigações, os seus testes, que vão ser sistematizados, tá? E que, isso é muito interessante, não só vai ser organizado, você vai colocar ali um encadeamento do início, meio e fim, de forma que isso possa ser replicado novamente, possa ser, de um modo geral, seguindo esses passos, você vai conseguir obter os mesmos resultados. Então, é algo que você tem que deixar dentro de um nível, de uma possibilidade de ser verificável. Então, tem que ser algo que você possa verificar e que pessoas especialistas, cientistas, possam depois reproduzir dentro desses conhecimentos, mas também que o ser humano, que não necessariamente seja um cientista naquela área, possa também identificar e concordar com aquela exposição, com aqueles resultados, com aqueles dados. Então, eu vou dar um exemplo aqui de um experimento científico muito simples, que é o seguinte: quando você aquece a água ao nível do mar, quando ela chegar na temperatura de 100 graus centígrados, ela vai ferver. Então, isso aqui, estamos falando de uma ideia de um experimento científico. Por quê? Porque você tem todos esses elementos que estão colocados aqui nessa definição. Você vai ter ali um objeto de estudo, você vai ter um método, você vai ter condições, né? Então você tem ali ao nível do mar, você tem ali a medição de temperatura, quando ela vai começar a entrar em ebulição. Então você vai ter ali, dentro dessa estrutura, dentro desse contexto, se você replicar esse experimento, ele vai dar o mesmo resultado. E aí estamos falando de um conhecimento científico, racional, porque todas as pessoas que fizerem, cumprindo essas etapas, vão chegar no mesmo resultado. E quem observar vai concordar que não tem como você ter um resultado diferente. Não se trata de opinião. Ah, eu acho que a água vai ferver a 80 graus. Ah, não, eu acho que vai ferver a 150. Não, não tem o que eu acho. Tem o que você testa e você constata. Então, é um pouco isso que se fala de ciência. No entanto, para finalizar essa etapa,
aqui coloca que, né, esse conhecimento científico de hoje pode se tornar obsoleto, ultrapassado amanhã. Então a gente pode pensar um pouco no conceito, né, de Popper, Karl Popper, por exemplo, que foi um grande estudioso dessa área do conhecimento da ciência, e ele vai chegar a essas conclusões de que a ciência, o dado científico, a teoria de hoje, ela pode ser falsificada, falseada, modificada por conta de novos estudos, de novas descobertas, e esse deve ser o processo científico. Você está dentro de uma busca constante, de alguma forma, de tentar provar, contestar aquele resultado para ver se ele se sustenta. Porque se ele não tiver validade, se ele não tiver consistência, ele vai ruir, deve ser substituído. E isso não é um problema. Descoberta que pode,